Racionalidade genial, gera composição, ancestralidade musical, negra na minha formação. Quem é a Márcia Mineiro? Meu nome é Márcia Regina Mineiro, sou nascida e criada aqui na cidade de Pirassununga. Sou filha e neta e bisneta de mulheres muito fortes, muito guerreiras. Sou filha da Lenita, uma figura um tanto quanto conhecida aqui na cidade, e da Dona Lila, minha avó, que era benzedeira, que era bastante conhecida também. Como é que é o nome dela? Dona Lila. Dona Lila. Isso. O nome da sua mãe? Minha mãe chama, ele é mais conhecida por Lenita. O nome dela é Maria. Algumas pessoas também conhecem ela por Maria. Uhum. Ela trabalhou muitos anos na escola no Eloy Chaves, foi conselheira tutelar aqui na cidade. Ela é professora? Ela também? é também educadora. Trabalhou a vida inteira nessa área também. E a minha avó, que era benzedeira, uma pessoa muito conhecida também aqui na cidade. Essa série de entrevistas que nós estamos fazendo a partir de agora, né, que é para a gente enaltecer, homenagear a comunidade negra de Pirassununga, o objetivo é ressaltar mesmo a importância da cultura negra e brasileira no nosso contexto. E dentro desse contexto, eu quero abrir essa série de entrevistas com você e eu quero homenagear as suas ancestrais, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, e assim, abrindo o Novembro Preto, homenageando as suas ancestrais. Porque por causa delas nós estamos aqui hoje. Exatamente. Né, vivas e dispostas. E muito oportuno e muito justa essa homenagem, né? A Pirassununga não é uma cidade que não tem uma tradição nessa questão da negritude, né? É uma cidade ainda que precisa evoluir muito ainda nesse sentido. É uma cidade não digo só por ser Pirassununga, mas isso é uma coisa que acontece, acho que no país inteiro de um modo geral, que é a negação, né, do racismo, do preconceito, né? Nós temos aqui festas que homenageiam as famílias, os imigrantes que vieram da Itália, que vieram de Portugal, enfim, principalmente da Itália, e nós deixamos em segundo plano ou simplesmente nunca existiu comemorações que exaltem as famílias negras aqui de Pirassununga, que são muitas. Então, eu acho que é muito, muito oportuno e importante ressaltar e homenagear essas famílias e essas pessoas negras aqui da nossa cidade. Eu me sinto assim, lisonjeada por ter sido escolhida. Eu já quero agradecer aqui de antemão, né, a sua iniciativa e colaborar da maneira que eu puder. Ótimo. Então seja muito bem-vinda. Você e todas as suas ancestrais, todos os seus ancestrais, que recebam carinhosamente a nossa homenagem. Viu? A gente estreia em grande estilo. Eu espero que sim. Essa é a expectativa. Salve, rapaziada, JL na casa, Pirassununga 019 invadindo a cena. Aqui não é problema não, aqui é solução. Eu também sinto isso, assim, nós vivemos como se o branco, né, como se o homem branco heterossexual fosse universal, como se a comunidade branca fosse a universal, né, como se todas as outras etnias simplesmente não existissem. Porque, na verdade, o racismo, né, interessa a esse tipo de gente, ao homem branco heteronormativo, né? É a eles que interessa a perpetuação do racismo no nosso país. Então agora, principalmente agora nessas últimas eleições aí nas cidades maiores, nas cidades grandes, né? Aqui em Pirassununga ainda não, mas um grande número de candidaturas negras foram eleitas nessas cidades. Algumas estão sofrendo com ameaças de morte, a própria vida, né? Aquela vereadora lá no Rio Grande do Sul. Outros que sofreram ameaças até antes das eleições acontecerem, mas um grande número de candidaturas negras, de mulheres negras, aconteceram agora, recentemente, nessa última eleição aqui no Brasil. E isso é uma coisa muito positiva. E ainda tem que, na minha opinião, eu acho que tem que aumentar essa quantidade de pessoas ainda mais, tem que ser muito mais representativo do que foi. Porque, afinal de contas,
Nós, negros, né, e afrodescendentes, representamos mais de 50% da população. E essa representatividade a gente não vê nos espaços políticos, nos espaços de decisão de poder aqui no país. E a única maneira que a gente tem, a gente sabe que a única maneira que a gente tem de mudar alguma coisa nesse país é pelo viés político. Através de políticas públicas que vão favorecer as populações periféricas, né, que mais precisam dessas políticas públicas, e essa mesma população ela é alijada dos espaços de poder político aqui nesse país. Então, enquanto isso não acontecer efetivamente, enquanto isso não acontecer de verdade, o racismo vai continuar imperando aqui. Quem está no poder não está minimamente preocupado com essa população, a não ser na hora de votar, né? A não ser na hora de ir lá e precisar do voto dessas populações. Fora isso, eles não se preocupam minimamente, né? A questão da educação, de melhorar a qualidade da educação do ensino público aqui no nosso país, né? Passa por tudo isso, né? Aliás, a educação é o ponto fundamental, é o ponto primordial de tudo, né? A melhoria da qualidade da educação pública no Brasil é urgente, é para ontem, e isso depende de vontade política. Sim, eu concordo plenamente. Eu não vejo outro caminho de solução que não seja pela educação. A gente só Não consegue mexer nessa ferida, que é uma ferida que está sangrando, porque não é possível a gente assistir passivamente esse grau de violência física, violência psicológica contra a população preta. A própria população preta e pobre, né, que praticamente são sinônimos, tem que entender isso. É um trabalho que tem que ser feito, que eu acredito agora que seja até um trabalho de formiguinha, mas que é um trabalho de conscientização. Você não pode votar no doutor simplesmente porque o doutor é doutor. E é isso que a gente vê. É uma falta de consciência das pessoas, de saber de onde elas vieram e para onde elas querem, onde é que elas devem e querem chegar. Né? Porque a gente falar de ascensão social sem falar em educação, isso não faz o menor sentido, isso não existe, na verdade. Muita concentração, muita informação, centrado na missão, focado na ação. O que é que te motivou, assim? O que foi que te levou a ser educadora? Eu era muito jovem quando eu entrei nessa profissão, né? Eu terminei o ensino fundamental, né, quando eu tinha em torno de 14 anos de idade, mais ou menos, e naquela época a gente tinha a opção de escolha no ensino médio, de fazer o ensino médio normal, vamos dizer assim, né? Ou então fazer o profissionalizante, que era, no caso, era o magistério. E eu optei por fazer o magistério, já pensando em terminar e ter uma profissão. Então eu escolhi o magistério e me apaixonei, embora fosse muito jovem, né? Quando eu terminei o curso de magistério, eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos e já comecei a trabalhar nessa área. Desde então, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo quanto a profissão foi sendo desvalorizada, né? E para chegar no ponto que nós chegamos hoje. Quando eu comecei lá atrás, não era tanto assim. Não era disso. Esse processo já tinha sido iniciado, né? Mas não com tanta intensidade como hoje. Mas uma vez que você é picado pelo bichinho, pelo vírus da educação, você não tem mais jeito. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa na minha vida a não ser trabalhando com a educação. A sala de aula é um espaço onde a gente ensina, evidentemente, e onde a gente aprende. Eu aprendi muito nesses 30 anos também, como educadora, em sala de aulas, com os meus alunos, com os meus colegas, com os meus gestores, com a equipe gestora. Quando a gente vinha aqui no meio do caminho aqui, que a gente veio conversando, que você me perguntou há quanto tempo eu morava aqui, e eu te falei que 23 anos já, né, desde que o meu filho, meu terceiro filho,
nasceu e que eu sempre fui meio que hóspede aqui nesse bairro aqui no Jardim Ferrarese. Porque eu praticamente só vim aqui para dormir, porque a minha vida toda era praticamente ocupada pela minha profissão. Todas essas questões que envolvem o ser humano, né? E isso absorve muito. É muito gratificante, acima de tudo é muito gratificante. Porque hoje eu encontro alunos, adultos, né, que foram meus alunos quando criança, quando adolescentes, e quando eles falam com a gente e agradecem de uma certa forma, e o carinho com que eles tratam a gente pensa, puxa vida, valeu a pena. Porque ali, na escola pública, é onde estão os meus, né? É onde estão os alunos negros e pobres, né? Então, quando a gente consegue influenciar positivamente na vida deles, é uma coisa muito gratificante. Quando eles sentem que eles têm um apoio, que eles têm com quem reclamar, falar sobre as angústias, né, sobre o preconceito mesmo, que acontece, obviamente, que acontece também no ambiente escolar, porque o ambiente escolar ele é uma microcélula da sociedade, então o que acontece aqui acontece lá, né? E a gente poder discutir sobre isso, falar sobre a questão do racismo, né? Que você chamar o seu colega de macaco é racismo, né? E que racismo é crime, e fazer com que esse aluno, com que essa criança, com que esse jovem não se intimide diante do preconceito que ele sofre. Porque não vai sofrer sempre, tem que aprender a lidar com isso. Você falou sobre a questão de ser mulher e de ser preta e de ser professora, é uma coisa muito interessante, é uma coisa, inclusive, que eu queria chegar nesse ponto e falar sobre isso também, né? Não foi fácil, sempre fácil, não foi tudo um mar de rosas. Eu já sofri discriminação, né? Eu já senti nos olhares das pessoas, dos pais, dos meus alunos, quando queriam falar com a professora e a professora era preta. O choque que alguns levavam, porque não é comum. Uhum. Já foi pior, né? Mas ainda causa um certo espanto, né? E eu acho isso fantástico. Eu acho esse confronto, né? Que as pessoas têm que olhar e falar, não, a professora do meu filho é preta e eu vou ter que lidar com isso. Uhum. Porque é você desconstruir o seu próprio preconceito, que é um processo muito difícil. O racismo aqui no Brasil, como todo mundo sabe, que está sendo uma coisa que tem sido muito falada, que o racismo no Brasil ele é estrutural. Dando golpe em eles mesmos, nós que estamos do outro lado. Música negra pra informar, agroecologia pra nortear, corrupção evidenciada, a nos amordaçar, democracia a esfarelar. As pessoas não querem ser racistas, ninguém quer. Uhum. Então é um processo de desconstrução mesmo. E como é que faz isso? É uma coisa da pessoa, de você estar preparado, de você estar disposto a desconstruir tudo isso. Agora, a gente levando por outro lado, entendendo a situação de uma outra maneira, porque também tem o outro lado, pelo viés mais político, a quem interessa manter e perpetuar esse discurso de que nós vivemos numa democracia racial. A Haja Vista fala do general Mourão, vice-presidente, né? Vice-presidente, dizendo que no Brasil não tem racismo, quer dizer que a própria negação do racismo já é racismo. Você negar que uma coisa que existe, que todo mundo sente, que todo mundo vê. Se reconhecer, se assumir e se reconhecer racista, significa você mexer com privilégios, né? Com privilégios, tanto com privilégios simbólicos. Um exemplo clássico, um exemplo concreto é a questão das cotas, que causa uma polêmica enorme até hoje na nossa sociedade. Colocar os pretos e os pobres nas universidades, a elite que sempre frequentou as universidades públicas se sentem ameaçadas. Discriminação, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores, quando esses alunos negros e pobres estão ingressando
dentro das universidades. E é graças a essas cotas, eu acredito, que hoje aqui no Brasil nós temos uma elite intelectual preta que está fazendo um barulho incrível, um barulho enorme na nossa sociedade. Exatamente. Se hoje nós temos essa quantidade enorme de candidaturas negras eleitas, principalmente nas grandes cidades, né, e tem muitos trans também, que também é uma quantidade expressiva, a gente deve a essa elite intelectual preta que foram formadas, que estão sendo formadas graças ao sistema de cotas. Claro, ninguém está preocupado com justiça social, a elite está preocupada em manter os seus próprios privilégios. Como sempre mantiveram, né? Exatamente, isso é histórico. Mas isso vai ter que mudar. Aliás, eu acho que isso está mudando. Porque enquanto não houver essa justiça social aqui no Brasil, esse país não vai prosperar. A gente teve um número expressivo nessas últimas eleições, que foi um termômetro fantástico. A gente teve um número de eleitos negros e negras fantástico, um número também muito representativo da comunidade LGBTQIA+, que me surpreendeu positivamente. Eu acho que isso é um reflexo da sociedade que está em profunda transformação. Meu irmão, não adianta você ficar parado, sentado esperando ajuda do Estado. Estão todos mascarados e camuflados, dando golpe em eles mesmos, nós que estamos do outro lado. Música negra pra informar, agroecologia pra nortear, corrupção evidenciada a nos amordaçar, democracia a esfarelar. Não me canso de falar, política viva manipular, privatizaram nosso lar, destruíram mata ciliar, dejetos semeadoras jogados no mar, recursos vão se esgotar, o solo vai se desgastar, agrotóxica se lixiviar, tudo a se contaminar. Triste de lembrar, eu sou